Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós vamos, no vídeo de hoje, concluir, na verdade, nós vamos dar início ao último tópico da terceira parte que trata sobre os processos nos tribunais. O tema já aparece na tela aí para vocês, é a ação rescisória. Nós já analisamos diversos recursos, incidentes processuais, ações de competência originária do tribunal. Essa é mais uma delas, a ação rescisória, então vamos a ela. A ação rescisória consiste em ação por meio da qual se pede a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado ou de outro pronunciamento que produza resultado prático equivalente, com eventual rejulgamento a seguir da matéria nela julgada. Tradicionalmente, dizia-se ser a ação rescisória o único meio de se infirmar no processo civil pronunciamento com a autoridade de coisa julgada material. Hoje, a vinculação ação rescisória, coisa julgada material, está atenuada. Por um lado, há outros instrumentos que também se prestam, ainda que não tendo por finalidade principal, como a ação rescisória, também se prestam ao desfazimento da coisa julgada material, como a impugnação ao cumprimento de sentença na hipótese dos artigos 525, parágrafo 12 e 535, parágrafo 5º, o recurso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, etc. Por outro lado, no ordenamento atual, prevê-se também o cabimento da ação rescisória em hipóteses em que não há propriamente coisa julgada material. Vejam o parágrafo 3º do artigo 701. Além da regra geral do artigo 966, parágrafo 2º, que, embora visando principalmente a hipóteses em que a rigor há coisa julgada material, pode, pela largueza de seus termos, sugerir alguma incidência mais ampla. A rescisória tem a natureza jurídica de ação constitutiva negativa de competência originária dos tribunais, que produz, portanto, uma sentença desconstitutiva, quando julgada procedente. Na ação rescisória, podem se formular dois pedidos: o da desconstituição da coisa julgada, chamado de juízo rescindens, e o do rejulgamento da coisa, quando for o caso, chamado de juízo rescisorium. Diz-se que é uma ação desconstitutiva com base no primeiro pedido, que sempre precisará estar presente. É comum afirmar-se que, na esfera dos direitos materiais, os atos anuláveis são atacáveis por meio de ações desconstitutivas, que têm efeito dali para frente, e os atos nulos são atacáveis por meio de ações declaratórias e têm efeitos, portanto, retroativos. A rigor, essa distinção não parece correta, nem mesmo no plano do direito material. Mesmo na nulidade, há algo a desconstituir-se, ainda que essa desconstituição seja retroativa. Seja como for, a diferenciação seguramente não se aplica na seara do direito processual civil, em que até as sentenças nulas, para que sejam atacadas, demandam a ação de natureza
desconstitutiva. Isso porque, no direito processual civil, mesmo as sentenças e interlocutórias de méritos que sejam nulas produzem coisa julgada. E, na verdade, elas só serão atacadas depois que se desconstituir essa espécie de barreira protetora que se forma ao redor delas. Assim, ainda que se esteja diante de sentença nula, é necessário que primeiramente se desconstitua a coisa julgada que se produziu, para que só num segundo momento se atinja a decisão propriamente dita. A ação rescisória dá ensejo à instauração de um novo processo, inconfundível com o anterior, em que se produziu a decisão rescindenda, isto é, a decisão que se busca rescindir. Por isso, a ação rescisória não pode ser considerada um recurso, que no ordenamento brasileiro é sempre interposto dentro do próprio processo em que se proferiu a decisão impugnada. Em termos práticos, a constatação de que a rescisória é uma ação geradora de um novo processo implica, por um lado, a necessidade de observância dos requisitos da propositura de uma demanda e, por outro, a exigência de citação do adversário, a parte beneficiada pela decisão rescindenda, e a concessão a ele de todas as garantias inerentes ao direito de defesa. Objeto da ação rescisória. A ação rescisória tem por objeto as decisões revestidas da coisa julgada material. Isso foi expresso no caput do artigo 966, em termos não de todo adequados, mas perfeitamente compreensíveis. Entre aspas, decisão de mérito transitada em julgado. Sentenças, interlocutórias de mérito e acordo. Decisão assume nessa hipótese sentido amplo. Não se restringe às sentenças de primeiro grau que julgam o mérito. Abrange também as decisões interlocutórias de mérito, artigos 356 e 502 do CPC, e os acórdãos dos tribunais com o mesmo conteúdo. Desnecessidade de exaurimento recursal. É dispensável que todos os recursos possíveis tenham sido interpostos contra a decisão de mérito no processo de origem. Vejam a esse sentido o enunciado de súmula 514 do STF. A não interposição, a renúncia ou a desistência de recursos não bloqueia o emprego da ação rescisória. Ações principais ou incidentais, procedimento comum ou especial, exceções. As decisões atacáveis mediante ação rescisória podem ter sido proferidas em ações principais ou em ações incidentais. Assim, quando no mesmo processo se instaura, por exemplo, reconvenção, denunciação da lide, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ação declaratória incidental de falsidade documental, essas ações incidentais têm um mérito próprio. A decisão que o resolve pode ser passível de ação rescisória, desde que presentes os demais pressupostos. Em princípio, a ação rescisória cabe tanto contra as decisões de mérito proferidas no procedimento comum, quanto às emitidas em procedimentos especiais, sejam esses regulados dentro ou fora do CPC de 2015. Regras expressas podem excluir o cabimento da ação rescisória em determinados procedimentos ou ações especiais, como é o caso, por exemplo, dos juizados especiais, como se vê do artigo 59 da Lei 9.099 de 95, das ações diretas de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade, artigo 26 da Lei 9868 de 99, também na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, artigo 12 da Lei 9882 de 99, dentre outras previsões. Rescisória parcial. A ação rescisória pode limitar-se a impugnar um ou alguns dos diversos capítulos da decisão. Nesse sentido, o parágrafo 3º do artigo 966. Isso pode ocorrer quando nem todos os capítulos decisórios forem de mérito. Por exemplo, o juiz julgou o mérito de um dos capítulos cumulados e negou a resolução do mérito dos demais. Isso pode também ocorrer quando o autor da rescisória for derrotado apenas em relação a um dos capítulos da decisão. Também pode ocorrer quando o autor da rescisória
embora derrotado em vários capítulos decisórios, optar por impugnar apenas um ou alguns deles, dentre outras hipóteses. A rescisória parcial pode ser também relacionada com o trânsito em julgado parcial. Rescisória de rescisória. O próprio acórdão que julga procedente ou improcedente uma ação rescisória é passível de ataque por outra ação rescisória. Essa é mais uma decorrência de a rescisória consistir em ação geradora de um processo com mérito próprio. O pronunciamento que a resolve é uma decisão de mérito, que faz ela mesma coisa julgada material. Nessa condição, pode também ser objeto de ação rescisória. Decisões revestidas de coisa julgada material. A qualificação de mérito, prevista no caput do artigo 966, tem a finalidade de indicar ato acobertado pela coisa julgada material. Decisões de mérito que não se revistam dessa autoridade não são alvo da ação rescisória. Por exemplo, em regra, não cabe ação rescisória contra as decisões de mera cognição superficial de mérito, que não fazem coisa julgada material. Do mesmo modo, nos casos em que, por expressa disposição legal, o julgamento de improcedência do pedido, por falta de provas, não faz coisa julgada material, como se passa no artigo 18 da Lei 4717 de 65, a Lei da Ação Popular, nesse caso é incabível a ação rescisória para que se reexamine a causa à luz de novos elementos probatórios. Faltaria, nesse caso, o interesse de agir para a rescisória, pois basta a simples repropositura da ação, uma vez que não forma coisa julgada material, não impede a repropositura. Bom, vamos fazer um corte no vídeo aqui nesse momento, meus amigos. Nós vamos prosseguir no próximo vídeo por esse tópico que aparece na tela aí, o parágrafo 2º do artigo 966, e que nós temos bastante coisa para falar a respeito dele, tá certo? Bom, então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.